Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Querido, Jesus está vivo. Não esquece, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E a palavra de Deus garante que as suas mãos estão estendidas para abençoar. Não estão presas na cruz. Estiveram presas na cruz. Mas com poder. O Senhor Jesus ressuscitou e vive para sempre. Então Ele pode ajudar com certeza absoluta. E o prazer de Deus é abençoar. Nós estamos esses dias contemplando duas casas idênticas, porém só uma tem alicerces fortes. Foi construída sobre uma rocha, a outra sobre areia. E essas casas representam duas pessoas. Uma que ouve a palavra, a outra que ouve a mesma palavra da parte de Deus. Mas só uma leva a sério, só uma põe em prática. E aí? Bem, nós vamos iniciar, como sempre, o nosso programa com uma oração de agradecimento a Deus. E depois, então, vamos dar continuidade a esta palavra que estamos ouvindo esses dias. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, entrando em Tua presença em oração, primeiramente queremos agradecer. Sim, Senhor, no reconhecimento de que só o Senhor é Deus, o Deus que é Espírito, que está em toda parte, de quem ninguém se esconde, cujos olhos percorrem a terra e até os corações. Pai, e reconhecendo então a Tua existência, a Tua grandeza, a Tua soberania, nós chegamos diante do Senhor para render graças. Reconhecemos que tudo o que é bom foi feito pelo Senhor. A natureza tão perfeita. E desde o ar que respiramos, pois somos dependentes do Senhor em todas as coisas. Senhor, graças te damos. Graças damos, Senhor, por este primeiro mês do novo ano. Graças damos porque temos esta fé de chegarmos diante do Senhor e orar, numa certeza que o Senhor nos ouve, pois está escrito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Cremos sim, Senhor. Cremos e com gratidão chegamos a Ti neste momento. Chegamos diante do único Deus, Pai, sabendo na certeza absoluta de que o Senhor, como Todo-Poderoso, pode transformar, pode libertar, pode sim abençoar e até mesmo realizar os impossíveis. Pai, nós agradecemos. Pedimos a Tua ajuda, a direção, que o Senhor venha para tomar cada um pelas mãos. Pai, que o Senhor venha, nosso Deus, e a Tua luz se manifeste para que as trevas se dissipem. Nas revelações da Tua palavra, Senhor, está a Tua luz e o Teu poder. Nosso Deus, agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito. Agradecemos, Pai, pelo dia e pela noite. Agradecemos, Senhor, acima de tudo, pelo grande sacrifício do Calvário, no qual fomos comprados, resgatados, e que preço. O Senhor entregou a Jesus, o único Filho, para que nós pudéssemos chegar à Tua presença por este acesso. Como Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pai, nós agradecemos. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem, queridos, então nós vamos continuar contemplando esta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 7, iniciando no versículo 24, vai de 24 a 27, sobre essas duas casas. Então são duas pessoas que ouvem as palavras de Deus, os ensinamentos, os mandamentos, os alertas, as promessas, os cuidados de Deus. Só que
só uma leva a sério. Mandamentos, só uma coloca em prática. Você imagina assim, numa sala de aula, uma turma em que 1/3 da turma são os chamados bagunceiros. Aí o professor chega dentro de sala de aula, cumprimenta todo mundo e diz: pessoal, preciso de silêncio, porque o nosso assunto hoje é muito importante e é assunto de prova, pessoal. Aí aquele 1/3, né? A maior parte daquele 1/3 fica quietinho. Mas 1 ou 2 não sossegam e perturbam os outros. Aquele 1 ou 2 que não pegar nada, o que eles vão fazer na prova? Sabe o que a maioria faz, né? Pede cola. E aí? Muita gente diz assim: ah, sou filho de Deus. Mas não faz o que agrada a Deus. Bater no peito e dizer sou filho de Deus, olha, quase o mundo inteiro faz isso. Mas na prática de vida da palavra, na obediência, a coisa não é assim. E aí não é assim que funciona. Porque Deus sabe quem leva a sua palavra a sério e quem não leva. Muitas pessoas têm uma Bíblia aberta na sua sala, na sua casa, num aparador. Está lá em algum lugar? Está aberta lá. Mas apenas a título de decoração. Ou até a título religioso. O que para Deus tem valor nenhum. Não é a Bíblia aberta num lugar que vai trazer proteção. São as palavras de Deus dentro do coração e uma fé firme. Então Jesus, ele trouxe os ensinamentos do céu para que se ande com Deus aqui na terra. Isso não é vida religiosa. Isso é literalmente andar com Deus. Porque andar com Deus, da forma que muita gente fala, né? Ah, eu tenho Deus dentro de mim. Ah, eu creio em Deus. Ah, aquele lá de cima. Ah, Deus é bom. Deus é meu Pai. Mas a pergunta é, estamos ouvindo o que diz a palavra de Deus? E aí? Essa é a diferença. Então diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Este aqui já é o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Então já passamos 6 capítulos e uma parte do capítulo 7, já entramos. Então Jesus está colocando isso, dizendo: olha, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, bom, para pôr em prática, então, ensinamentos, mandamentos, uma proibição, um alerta para que se esteja atento. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Está vendo? Quer dizer que ouvir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e colocar em prática é prudência? Sim. Porque Deus, ele tem prazer, queridos, em orientar os filhos. Ele tem prazer em livrar o filho, a filha, do mau caminho, do caminho de perigo. Mas é necessário ouvir. A vida com Deus não é uma vida religiosa, de práticas externas. Até temos essa parte que nos apresentamos a Deus num culto, adoração. Quantas vezes dobramos os joelhos para orar em reverência ao Espírito de Deus? Podemos orar sentados, em pé. Podemos até deitados, meditar, pensar, interiormente conversar. Mas o mais importante é ouvir, colocar no coração e pôr em prática. Falamos no início da semana sobre pessoas rancorosas que de boca para fora, na presença de Deus, numa igreja, dizem assim: ah, eu perdoei.
já perdoei. Ou dentro de igreja, ou fora de igreja, a pessoa diz assim, já perdoei. Mas lá no coração tem o rancor. A memória está sempre ativa com as ofensas. Ou com a ofensa, ou com aquele momento. Então essa pessoa, e normalmente jogando na cara. Essa é a parte. Aí diz assim, perdoei. Não perdoou. Então esse é um exemplo. É aquela pessoa que escuta na palavra e lê que o corpo é templo do Espírito Santo. Então não é para alcoolizar. Não é para enfumaçar. E aí? Mas a pessoa não atende. Aí ela diz assim, bate a mão no peito e diz, eu tenho Deus dentro de mim. Mas como? Se faz exatamente o que Deus diz, não faça. Então, queridos, ser cristão de boca, mas isso é o que mais tem. Gente que bate no peito e diz, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Tem demais. Mas ele não sabe quem é quem. Só ele sabe quem é quem. Então ele diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Queridos, são muitos os ensinamentos de Deus. E até mesmo aqueles que já ouvimos diversas vezes, de quando em quando devemos voltar a ouvir, para dar aquele polimento e lembrar. De vez em quando, alguém diz assim, eu lembrei de uma receita, de uma coisa que eu fiz há muitos anos, mas eu não lembro dos ingredientes. Vou ver se eu lembro. Se estivesse fazendo periodicamente, obviamente teria esquecido. É um exemplo grotesco, um exemplo simples, mas é real. Então a frequência nos cultos, queridos, nós participamos de cultos para nos oferecer a Deus. Se vamos aprender coisas novas ou ouvir coisas antigas, isso não é a grande importância. A importância é nos apresentarmos a Deus, se cremos nele, e obedecer a palavra. Uma coisa que Deus fala exatamente essa. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Está lá na carta aos Hebreus. Deus diz assim, não pare de congregar. Porque Deus olha para aquele grupo de filhos e Ele quer aquele filho ali no meio. Para quê? Para ouvir aquela palavra que Ele tem naquele dia para todos. Então, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, uma das piores coisas que o cristão faz é deixar de frequentar cultos. Seja lá por que razão for, e não há razão para isso, a não ser que a pessoa esteja impossibilitada. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O senhor tem que levar uma vida prática. Se uma pessoa quer construir uma casa, ela tem que trabalhar. Um projetista, um arquiteto, né? Um projeto, um trabalho de engenharia, depois o investimento na construção, depois ainda vem outra parte, decoração, e depois a mantença disso. Vamos a essa realidade. Né? Então vai aí, né? A manutenção diária, o cuidado. Então ele diz, olha, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Uma pessoa que está sempre ouvindo alertas de Deus, mandamentos de Deus e coloca em prática, está andando com Deus. Aquela pessoa que ora com sinceridade. Agora, muitas pessoas dizem assim, eu só pratico uma parte porque não é bem assim. Queridos,
Ou se crê ou não se crê. Ou se leva a sério ou não se leva. Não adianta a gente atender a uma parte dos ensinamentos e outros que nós já sabemos deixarmos de lado. Quer dizer, não é bem assim. Porque a vida com Deus é vida com Deus. Então eu vou ouvi-lo. E o que Deus disser, eu entender, eu vou colocar em prática. Ainda que pareça difícil. Com Deus não tem nada difícil, porque o Espírito Santo ajuda. O Espírito de Deus ajuda. Olha, uma pessoa para ter paz, uma pessoa que vive turbulenta. É impressionante. Há pessoas que têm uma facilidade incrível, Dizem assim, é extrema sensibilidade. Não. É falta de estrutura. Falta de estrutura. Tem gente que acumula alfinetes. E nunca libera essas coisas. Resultado, não vive em cada dia. A terça não é a segunda já foi. Virá outra segunda, mas será outra. Muita gente diz assim, minha vida é uma mesmice, todo dia a mesma coisa. Quando vai mudar? Quando essa pessoa decidir mudar. Faz as mesmas coisas, sente as mesmas coisas, anda nos mesmos lugares, contempla as mesmas coisas, vive da mesma forma, fala as mesmas coisas, planta as mesmas sementes, vai colher o que de diferente? Vamos a essa realidade. E aí é colocar os planos diante de Deus e receber a direção dele. Então todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quer dizer que ouvir as palavras de Jesus. As palavras de Jesus não são só aquelas que ele proferiu quando andou na terra como homem. Porque na verdade, querido, Jesus sempre existiu. Não tinha o nome que recebeu ao nascer, como menino. Mas a Bíblia diz que o verbo se fez carne. O Evangelho de João diz isso claramente, com todas as letras. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo, a palavra, estava com Deus. E o verbo, a palavra, era Deus. Então, quando você começa a entender isso, as coisas clareiam dentro de você. Por que eu devo obedecer à palavra? Um livro antigo, a Bíblia Sagrada, porque nós temos hoje a palavra escrita. Mas esse verbo se fez carne e andou aqui na terra. As mesmas palavras, o que Jesus falou, ele fala aqui. O Espírito de Deus que estava em Jesus está presente hoje para esclarecer a quem queira ouvi-lo. Então, aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Às quartas-feiras nós temos escola bíblica para estudos da palavra de Deus. E aos domingos, virá o domingo aí. O domingo é dia de ação de graças. O que um cristão deve fazer no domingo? Primeiramente, a primeira coisa, sempre que tem a possibilidade, se ele não tira um plantão no domingo, é casa de Deus e se oferecer a Deus em louvor, adoração e ouvir, prestar bastante atenção nas palavras, na pregação. Há momentos que a pregação, ela levanta os ânimos. Uma pessoa que estava... Olha, imagine uma pessoa que estava até pensando em abandonar a casa e a família. De tantos problemas e tanta... Aí Deus dá um alerta e diz, você não tem orado. Você não tem nem paralisado a ação maligna. Você não está no campo de batalha. Você nem percebe que por trás desse combustível de contenda, de brigas, tem uma força maligna que você tem que botar para correr. Faça isso no culto de libertação.
Aí a pessoa lembra e diz assim, eita, o erro está em mim, eu preciso voltar para o combate. Aí a pessoa começa a orar e as coisas começam a acalmar. Ela entra na batalha junto com a igreja, orando. Aí aquele mal se dissipa. Aí a pessoa começa a enxergar e diz assim, eu relaxei com a minha vida espiritual. Eu relaxei nas orações. Você vê que Jesus ensinou tudo, ele ensina tudo. Mas ele também ajuda. O Espírito de Deus está presente para ajudar. Uma das coisas que Jesus falou, e a palavra, né, dele permanece viva, é orar sem cessar. Ou seja, não é orar uma temporada e outra não. Mas às vezes a pessoa está tão desanimada que ela não tem forças para orar. Sabe o que ela precisa? Orar junto com a igreja. Se fortalecer. Literalmente, aquela injeção de ânimo. Ouvir a palavra e voltar ao campo de batalha. Aí, a vitória é certa. Porque quando Jesus entra contigo, imagina. Queridos, vamos à outra parte e eu volto. Só tem coisa boa com Jesus, amém? Vamos então? A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Então, queridos, agora chegamos ao momento da oração. Lembrando que domingo é dia de ação de graças. É o dia do Senhor. E é o dia que abre a semana. É o primeiro dia da semana. Então nós temos todas as razões para nos oferecer a Deus e adorá-lo. E consagrar aquela semana. E agora nós vamos orar. Vamos unidos, vamos orar, colocar tudo nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento tão especial de oração, em que entramos, Senhor, diante de Ti, em Tua presença, e reconhecemos o preço altíssimo que o Senhor pagou para nos abrir este acesso, pois Jesus diz claramente, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim, diz o Senhor Jesus. Pai Celestial, nós unimos a nossa fé para que o Teu Santo Espírito ajude, opere. Alguém está ferido, alguém está machucado, alguém, Senhor, que tem tido as portas fechadas e o Senhor é poderoso para abrir essas portas, para libertar, quebrando as cadeias, afastando a força maligna, as opressões. Jesus, opera agora, põe teus olhos, manifesta o teu poder, toca nessa amiga, nesse amigo. Alguém estava pensando até em destruir a própria vida, porque não tinha mais, Senhor, a alegria de viver. Jesus, toca agora. E agora toda a força maligna que oprimiu e prendeu e aprisionou essa vida, eu ordeno que saia. Eu digo que se afaste todo o mal. O olho grande, a inveja, a magia, a bruxaria, toda a força maligna que veio para matar, eu digo saia em nome de Jesus e não volte mais. E não volte mais. Pai Celestial, o Senhor Jesus trouxe paz a este mundo. Mas sabemos que a porta é o coração. Então entra com a tua paz, entra e toma essa vida em tuas mãos, abençoando-a, guardando-a. Senhor, manifesta a tua luz, abençoando cada área dessa vida. Seja essa casa iluminada, pois o Senhor é todo luz. E nós te agradecemos e cremos em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém.
Bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa. Olha, você que estava desiludido, desiludida da vida, creia. Deus pode e Ele quer fazer de você e da sua vida, literalmente, algo novo. Tudo começa no coração, creia. Domingo é um dia muito especial. Você é nosso convidado, convidada, venha. Venha às 7, às 10, às 7, às 10. Vamos ouvir a palavra de Deus. Deixa Deus levantar a tua vida. O meu abraço e até o nosso próximo encontro. Muita paz no teu coração. Lembra, Jesus te ama. Ele morreu por você. Igreja Internacional da Graça de Deus. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.